Conhecer os direitos trabalhistas é muito importante para garantir o cumprimento da lei e até para preservar a relação entre patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos responder as dúvidas de um borracheiro e do gerente da borracharia. Quem responde é um juiz de Brasília, no Distrito Federal. Veja só. É obrigatório que eu use equipamento de proteção durante o serviço? Caso eu me recuse, eu posso ser dispensado por isso? Muito bem, Lutemberg. É obrigatório, sim, que se utilize o equipamento de proteção individual. Embora seja um direito o recebimento desses itens de segurança e um dever do empregador, o empregado não pode se furtar de sua obrigação, sob pena de ser reconhecido até sua insubordinação ou indisciplina e ele ser apenado, afinal, em sendo isso reiterado e grave, com a justa causa. Caso eu necessite reduzir a jornada de trabalho do meu empregado, é possível também reduzir o salário? Oi, Ricardo. A possibilidade de redução de salário depende de negociação coletiva. Essa é a regra que nós trazemos da Constituição Federal. No entanto, o artigo da CLT que prevê a condição mais benéfica como incorporada ao contrato de trabalho nos permite também investigar se o melhor interesse do empregado não está justamente nessa redução de jornada. Em sendo isso comprovado, eu entendo que sim, é possível tanto a redução da jornada como a consequente redução da sua remuneração. Com a reforma trabalhista, o que deixa de ser contado como hora trabalhada? O tempo à disposição do empregador continua sendo a premissa básica de sua remuneração. No entanto, a reforma trabalhista trouxe modalidades de contratação diferentes, como o trabalho intermitente, que é remunerado apenas e especificamente aquela hora em que o trabalhador é convocado para o serviço. Mas duas situações pontuais chamam ainda mais atenção. É a questão das horas in itinere, que são aquelas destinadas ao trajeto da residência até o local de trabalho, que no regime anterior seriam remuneradas desde que o local de trabalho fosse de difícil acesso e a condução fornecida pelo empregador, a partir do advento da Lei 13.467, em hipótese alguma, essas horas serão remuneradas. Uma outra situação é a do tempo residual. O tempo residual é aquele excedente a 5 minutos em cada cômputo de jornada ou de 10 minutos no total do dia. Caso esses limites fossem ultrapassados antes da reforma, o trabalhador teria direito à sua remuneração. Agora existe um critério novo, de acordo com o interesse do empregado. Se esse tempo, ainda que ultrapassando esses limites já mencionados, for destinado a atividades do interesse do empregado, seja lazer, seja por segurança ou outras mencionadas no artigo da lei, elas deixam de ser remuneradas. Com a reforma trabalhista, qual o limite máximo da jornada de trabalho? E de quanto tempo deve ser o intervalo para que o trabalhador retorne à empresa? A reforma trabalhista não alterou os limites de jornada de trabalho. Então, continua sendo impositivo o limite diário de 8 horas e semanal de 44 horas. No entanto, existe a possibilidade de compensação, de modo que a prorrogação em um dia ou em uma semana seja compensada nos períodos seguintes. Com relação ao intervalo, a jornada acima de 6 horas torna obrigatório o intervalo mínimo de 1 hora. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de negociação coletiva com relação à duração desse intervalo, autorizando a redução, desde que firmado acordo ou convenção coletiva de trabalho, para até 30 minutos.